Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, empreendedor, empresário, comerciante, lojista, trabalhador, família, profissional de todas as áreas. Que alegria nesta manhã de sexta-feira estarmos aqui nos colocando na presença do nosso Deus para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Sexta-feira é o dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos consagrar o nosso dia de hoje, consagrar os nossos projetos, os nossos negócios, nesse coração que é manso e humilde, está sempre pronto para nos acolher e nos fortalecer. Invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuando a nossa série, com o estudo dos capítulos de Neemias, aqueles que são mais fortes, voltados ao empreendedorismo, hoje nós vamos meditar numa citação bíblica que nos direciona para a celebração e conclusão. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15, diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, uma coisa muito importante na nossa vida: prazo e foco, para focar nos resultados. No empreendedorismo, essa citação aqui, a importância, ela vem deixar bem claro a importância dos prazos. A gente costuma dizer, né, o nosso fundador costuma nos ensinar que aquilo que não tem data não existe. Eu preciso fechar esse contrato com uma empresa tal, com um fornecedor tal, mas qual é o dia que eu vou? Qual é o horário que eu vou? Como é que eu vou? A partir de que ação eu vou? Então, a importância dos prazos. Um projeto sem data de término é apenas um desejo. Ou seja, eu fantasiei, eu desejei, mas se eu não determinei o limite, não determinei a data, ele vai ficar simplesmente no meu desejo. A eficiência de Neemias na construção dos muros de Jerusalém mostra que, com a organização e liderança, fato importante, é possível realizar entregas complexas em tempo recorde. Muitas vezes nós temos ações que precisam ser realizadas, entregas que precisam ser feitas, e a gente perde o ânimo só porque são entregas complexas. E aí você precisa dar prazo para você mesmo. Não é alguém que vai chegar e vai dizer, olha, o teu prazo é esse. Não, eu vou determinar o meu prazo. Se eu estou fazendo a gestão, eu determino o prazo em que eu desejo que aquela tarefa ela seja finalizada. E em tempo recorde, quando você percebe, às vezes a gente costuma dizer, é coisa demais, eu não tenho tempo. Quanto menos tempo eu tenho, mais coisas eu consigo fazer. Se você administra bem o seu tempo também, né? Quando administramos bem, e aí a organização e a liderança, quando organizamos bem o nosso tempo, quanto menos tempo nós temos, mais coisas a gente consegue fazer. Porque eu preciso determinar prazos, dias, horas, para ir fechando aquela sequência de atividades, aquela sequência de ações. Fechou uma, abriu outra. A gente tem um grande problema de abrir muitas e não fechar uma, né? Então, é importante. Se eu tenho muitas ações a serem executadas, fecha uma, abre outra. Então, essa daqui eu vou abrir hoje, segunda-feira, até quarta-feira eu preciso concluir ela e seguir com a etapa, essa segunda etapa. E assim a gente vai avançando, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo bem no mundo do empreendedorismo, na organização, na direção e na conclusão das nossas atividades.
E pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais vencemos com as armas espirituais. Vamos rezar juntos o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro, para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério,
Vamos rezar? Eu convido você a colocar diante de Deus hoje no Sagrado Coração de Jesus, pedindo pela vida dos seus clientes. Clientes, fornecedores, colaboradores, funcionários, sócios, gestores, líderes, as pessoas que de uma forma direta ou indiretamente está ligada ao teu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira. Coloca diante de Deus, no Sagrado Coração de Jesus, a tua vida financeira pessoal e a vida financeira, a gestão financeira do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio, com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, conhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho o que você está fazendo e dedica exclusivamente para colocar em intenção especial o teu negócio, o teu empreendimento. Coloca tudo no Sagrado Coração de Jesus nesse dia de hoje. Recebe, Senhor Jesus, cada empresa, cada comércio, cada empreendimento, lojas. Recebe, Senhor Jesus, restaurantes. Recebe, Senhor Jesus, mercantil, automecânicas. Recebe automóveis, lojas de automóveis, de autopeças. Recebe, Senhor Jesus, pizzaria, confeitaria, ateliês, lojas. Recebe, Senhor Jesus, todos esses ramos de atividade comercial, prestação de serviço que são colocadas, consagradas a Ti. E rezemos, Senhor Jesus, pelo poder do Teu preciosíssimo sangue, e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz,
debaixo da tua proteção, para a maior honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Na certeza de que a mão de Deus sustenta e conduz a nossa vida com sabedoria e equilíbrio, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de sexta-feira, agradecendo a você que nos acompanha, que reza, que divulga, que está conosco nessa batalha. E não esqueça de deixar o teu like, deixar teus comentários e compartilhar também o texto do empreendedor para que outras pessoas vivenciem essa graça, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua força, o seu amor, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, de conquistas e de vitórias pelo poder do nome de Jesus. Que aí o Espírito Santo traga as inspirações que nós precisamos para esse dia de hoje e a sabedoria para executar as nossas ações. Nasci para ser farol, nesta terra serei luz. Essa é a tua missão. Ilumina. Ilumina com o teu trabalho, ilumina com o teu serviço, ilumina com o teu produto. Tenham todos um ótimo dia e vamos avançar, porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!